A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Teu Espírito nos guie e nos direcione, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 28. Nós leremos até 29, capítulo 29, verso 30. Diz o seguinte: Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem até Jerusalém. Os líderes das tribos, os comandantes das divisões do exército, os generais e os capitães, os administradores das propriedades e dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Olha só, só nessa partezinha, Davi já não considera que o templo é um lugar em que Deus poderia habitar. Ele fala que é o lugar do descanso dos pés do nosso Deus, mesmo com toda a grandiosidade, não seria suficiente para conter a Deus. Nós vimos que parte do pecado que o povo que saiu do Egito, os israelitas que saíram do Egito, que construíram o bezerro de ouro, foi tentar reduzir Deus a algo pequeno, a algo que não que diminui o Deus imortal, o Deus infinito, em algo finito. E aqui Davi já não tem isso. Davi sabe que Deus é muito maior do que o templo, qualquer templo que qualquer homem poderia construir. Fiz os preparativos necessários para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra a meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a família de meu pai para ser rei em Israel para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar, e dentre as famílias de Judá, escolheu a de meu pai. Dentre os filhos de meu pai, agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E dentre muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá o meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. E se ele continuar a obedecer a meus mandamentos e estatutos, como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e de tudo o que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros e dos depósitos para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda a instrução a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor e das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e quanta prata deviam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e as lâmpadas de ouro, e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença, e a quantidade de prata para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias,
os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar de incenso. E, por fim, entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor. Os querubins de ouro cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor. Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou: seja forte e corajoso, e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar, e os oficiais e todo o povo estarão às suas ordens. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções, e para os outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo entregará hoje ofertas ao Senhor. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e os capitães, e os administradores do rei ofertaram voluntariamente para a construção do templo de Deus, entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente e de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo, vêm de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantém o coração deles sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir este templo para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louvem o Senhor, seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do rei. No dia seguinte trouxeram 1.000 novilhos, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, e os apresentaram ao Senhor como sacrifícios e holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel.
Naquele dia festejaram e comeram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar de seu pai Davi. Foi bem-sucedido em tudo e todo o Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel e lhe deu mais esplendor do que qualquer outro rei de Israel antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos no registro do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos. Vamos agora para Romanos, capítulo 5, vamos ler do 6 até o 21. Quando éramos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. E aqui ele começa a levantar o argumento de quem morreria por alguém. E aqui a gente pode até pensar, talvez um pai morreria pelo filho, talvez uma mãe morreria pelo filho, talvez um marido morreria pela esposa, talvez até alguém morresse por uma pessoa boa, assim como nós temos diversos heróis, principalmente as pessoas que trabalham na segurança pública, sejam bombeiros, quantas pessoas já acabaram perdendo a sua vida ao tentar resgatar outras pessoas. Mas aí, ao verso 8, o que ele continua nessa explicação? Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Isso significa que ele não estava enviando para morrer, apesar da Bíblia falar que nós somos filhos de Deus. Quando nós estamos no pecado, nós não somos filhos. Nós nos tornamos filhos por adoção através do sacrifício de Jesus. Aí sim nós nos tornamos filhos, mas até então nós éramos pecadores, pessoas que ofenderam a Deus de tal modo que éramos dignos da ira do Senhor. E por nós que ofendemos ao Senhor, ele enviou seu filho para morrer por nós, morrer para que nós pudéssemos novamente nos religar a Deus. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos,
mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. E aqui é toda uma explicação, na realidade, Paulo já trouxe uma explicação nesse texto sobre a questão do pecado ter entrado por Adão, o pecado ter sido redimido por Cristo. Por um homem o pecado veio ao mundo, trazendo morte para toda a humanidade, e por meio de um homem a graça de Deus foi derramada sobre toda a humanidade. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E glória a Deus por essa grandiosa salvação. Salmos 15, do 1 ao 5, Salmo de Davi. Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor, e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. E por fim, Provérbios 19, do 18 ao 19. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Às vezes existem pais que ficam com dó de disciplinar os filhos, mas a não disciplina no momento correto faz com que a vida deles possa ser destruída. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livra uma vez, terá de fazê-lo novamente. E essas foram as palavras de sabedoria, vida para as nossas vidas nesse dia. Espero que elas entrem na sua vida e que tragam edificação para você, para sua casa, para os seus ao seu redor. Vamos terminar esse momento com oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Abençoa para que essas palavras se fixem em nossos corações, em nossa mente, para que o Teu Espírito nos lembre no momento que for necessário. Abençoa o nosso dia para que nós possamos Te louvar na Tua casa, para, Senhor, exaltar o Teu santo nome. Abençoa aqueles que precisarão trabalhar, aqueles que precisarão estudar, para que o Senhor nos guie, nos direcione. Senhor, continua conosco dia após dia, nos curando, nos libertando, nos protegendo e perdoando os nossos pecados. Senhor, nos sustenta, traga o pão nosso de cada dia, nos abrindo portas, Senhor, fazendo com que nós possamos receber o Seu cuidado dia após dia. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, para que venham receber a cura. Abençoa aqueles que estão doentes em casa, para que também possam ser curados, libertados, para que possam receber a Sua restauração. Senhor, fica com o Teu povo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.